Sejam todos bem-vindos. À medida que vocês tiverem algum tipo de pergunta, quiserem participar de alguma maneira, vocês podem deixar aqui escrito no chat. Eu vou sempre verificar aqui, vou lendo. Você pode sinalizar e ligar o microfone para a gente poder conversar também. Vejam o que for melhor aí para vocês. Cidadania cultural, etnocentrismo e relativismo. Então, nós temos três coisas que vamos visualizar hoje nesta aula aqui. Uma destas coisas é a ideia de cidadania, outra coisa é a ideia de cultura. Poderíamos dizer, então, que são quatro coisas distintas que abrem um leque para o nosso debate. O etnocentrismo e, por outro lado, o relativismo. Então, diante deste grande panorama, vamos colocar aqui, então, algumas ideias. Eu trouxe a primeira ideia, a primeira palavra aqui, então, cidadania. O conceito, vocês podem acompanhar aí pela tela, o conceito de cidadania, então, ele se refere a uma qualidade de possuir e exercer direitos políticos. Ou seja, cidadão é aquele que tem direitos dentro de uma sociedade. Aqui está dizendo que cidadão e eleitor são praticamente sinônimos na nossa Constituição. Quem não é eleitor não é cidadão, posto mesmo que tenha a nacionalidade brasileira. Ou seja, a poder exercer os nossos direitos políticos, ou seja, participar da sociedade, do processo político, participar com voto ou participar nos candidatando também, atuando na vida pública, isso nos coloca em posições de privilégio diante da sociedade que nós vivemos. Quem não tem cidadania é uma pessoa que ela está excluída, então, de certa maneira, da vida social. Ou seja, quem não tem cidadania está marginalizado da tomada de decisões, fica numa posição de inferioridade dentro do grupo social. A gente percebe, assim, quem não tem cidadania, por exemplo, na nossa sociedade, quem não pertence ao Brasil, quem é estrangeiro e não foi naturalizado aqui, algumas pessoas que não alcançaram ainda uma idade para poder exercer os direitos políticos. A gente pode pensar na questão do voto, quando a gente começa a votar ali, a gente começa a manifestar os nossos direitos políticos, mas a nossa cidadania plena, ela vai ser completada quando a gente tiver os 35 anos de idade, que é a idade que nós podemos, inclusive, nos candidatarmos para presidente da República. Não sei se converso com alguns de vocês que têm esta intenção, mas este é um dos pontos. Quem que é cidadão? Lembrando, durante a Revolução Francesa, passou-se a usar a palavra cidadão como demonstração de igualdade de todos. Não havia mais nobres, plebeus, livres e escravos. Havia apenas cidadãos. Bom, é uma ideia que nós temos aqui da época da Revolução Francesa. A cidadania, então, ela implicava uma vinculação jurídica com um determinado tipo de Estado. Os cidadãos, então, eles eram pertencentes àquele tipo de Estado, seja ele francês, inglês, suíço, brasileiro, enfim, como cada um de nós que pertence a um determinado território, pertencemos a este Estado, somos cidadãos deste lugar. A nossa história, toda a nossa história, então, ela é também marcada por exclusões, porque eu, cidadão brasileiro, não tenho condições e não tenho poder nem prerrogativa para poder tomar iniciativa e decisões políticas em outros estados, em outros países, em outros lugares. Há uma predominância, então, de toda essa história de cidadania da figura do homem, ou da figura do homem que tem um poder político, e com este poder político ele se considera cidadão. Porque nem todas as pessoas sempre foram consideradas cidadãos. Lembra que, durante a Revolução Francesa, a palavra cidadão aparece para demonstrar a igualdade de todos, porque nem todas as pessoas elas tinham o mesmo tipo de direito. Eu tenho lá o cidadão inglês, mas eu tenho um escravo, eu tenho um plebeu, uma pessoa inferior a ele, são tipos de circunstâncias diferentes dentro da sociedade. Então, cidadão é dependente do Estado. Nós não existimos sem o Estado. Claro,
há muitas teorias que vão falar sobre o surgimento do Estado de diversas maneiras. Nós temos os contratualistas, e nós temos outros pensadores também que vão falar que o Estado sempre existiu e nós simplesmente nascemos dentro de um Estado. Outros vão dizer, não, o Estado nasce depois com a união dos homens, a união das pessoas, enfim. A pessoa, essa palavra apareceu aqui algumas vezes, pessoa, e aí tem um conceito aqui de pessoa humana. É até estranho esse termo, né, pessoa humana, como se algumas pessoas não fossem humanas, mas pessoa nos leva a pensar sobre a persona, personalidade, ou seja, quando a gente nasce, nós nascemos com capacidade, nós nascemos com direitos já, e esses direitos nos acompanham desde o ventre da nossa mãe, ou quando a gente nasce e respira, adquirimos personalidade, adquirimos certos tipos de direitos também. A pessoa humana, mesmo que ela não esteja vinculada ao sistema jurídico de qualquer estado, ela existe como pessoa e ela tem características e necessidades próprias da sua natureza. Essas características e necessidades não dependem da vontade do Estado e nem podem ser eliminadas por ele. O Estado só tem possibilidade de assegurar ou não os meios para que elas sejam respeitadas e atendidas, mas quando não os assegura, fica em conflito com as exigências da pessoa humana. Ou seja, mesmo que eu não seja cidadão em um determinado país em que eu esteja, eu também tenho direitos humanos, direito da minha pessoa que não pode ser violado, que são direitos que estão acima de qualquer vínculo jurídico que eu possa ter com um determinado Estado. Eu lembro cidadania cultural. Vamos começar, então, a modificar e a elaborar melhor os conceitos que nós começamos a trazer, então, até agora. Da mesma maneira que nós temos um conceito do que é cultura, cultura diz respeito a todos os aspectos da sociedade que nós vivemos. Por exemplo, a nossa gastronomia, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, o sotaque que nós carregamos. Eu sou de Minas Gerais, há muitos anos, mais de 15, 20 anos eu moro fora de Minas Gerais, mas ainda carrego um pouco do meu sotaque comigo, que me identifica regionalmente. Todos estes aspectos vão fazendo parte, então, daquilo que nós determinamos que é cultura. E aí a gente vai dizer assim, que umas pessoas possuem cultura e outras pessoas não. Quem que determina, então, o que é cultura? Quem que fabrica aquilo que nós chamamos de cultura? E quem que são essas pessoas que consomem tal cultura? Então, nós demos para a cultura um panorama cidadão, como se ela pertencesse a um grupo específico, a uma ideologia apenas. Bom, a ideia aqui é o seguinte: como a cultura é uma coisa muito ampla, e dentro de uma determinada cidade, como por exemplo Londrina, nós temos pessoas falando de vocês mesmos, que estão estudando na UTF-PR, de diversos estados do Brasil. Então, nós temos dentro da universidade uma gama cultural muito ampla, muito extensa. Em determinado momento, é possível que a gente encontre alguns grupos que visualizem estas maneiras diferentes de se manifestar a nossa cultura, estas maneiras diferentes de cada um viver a sua cultura com um olhar negativo. Ou seja, como se existisse um padrão de comportamento que nós devemos mesmo, uma imposição, seguir. Isso que eu estou tentando chamar aqui de cidadania cultural. Ou seja, como se eu pegasse a cultura, que é uma coisa muito ampla e muito diversa, e desse para ela a cidadania, ou seja, você agora pertence a este lugar. E todas as pessoas que tiverem comportamentos divergentes dos comportamentos que eu determinei, vou falar já daqui a pouco, como padrão, como certo, como valoroso,
Este é o comportamento que eu quero que todos tenham, é o vocabulário que eu quero que todos tenham, é o tipo de vestimenta que eu quero que todos tenham, é o tipo de acesso que eu quero que todos tenham, e assim eu desenho uma sociedade. Muitas vezes, uma sociedade branca, privilegiada, de uma classe superior, dominante, e este grupo forte, ele vai determinar, então, aquilo que é cultural, vai dar para a cultura um tipo de cidadania e que ninguém sabe, ou sabemos, e vamos discutir daqui a pouco, como que chegamos a este patamar que simplesmente estamos obedecendo. Então, nós nos esquecemos da diversidade cultural que cada pessoa, independente de ser cidadão de determinado país, traz consigo. Eu estou falando aqui cidadão de um país diferente, mas eu posso falar aqui de vários estados de dentro do Brasil. Como o Brasil é muito grande, muito rico, nós temos então aqui uma gama, uma diversidade cultural enorme dentro do Brasil, e aqui dentro do Brasil a gente encontra e desencontra ao mesmo tempo com situações, como eu vou citar daqui a pouco, mais para frente, o caso daquela menina de 10 anos que ganhou na justiça a possibilidade para fazer um aborto. Daqui a pouco eu vou colocar este caso para a gente contextualizar tudo isso aqui e a gente pode conversar, abrimos os microfones para a gente falar. Mas vamos construir mais alguns conceitos. Isso gera conflitos, guerras, mortes, padronização cultural. Gera uma indústria cultural que mostra o caminho do que é válido ou não. Quando eu permito que alguém que está em minha volta determine para mim o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer, eu estou ao mesmo tempo me alinhando a esta pessoa ou a este grupo e estou deixando a minha subjetividade de lado para assumir uma subjetividade que não é minha, é de uma sociedade ou de um grupo que acha que domina e que todos têm que copiar, então, os valores que eles determinaram. Ou seja, muitas vezes eu preciso deixar de ser eu mesmo para eu poder ser uma pessoa dentro da sociedade, ou seja, para eu poder ser alguém com direitos dentro da sociedade. Eu tenho que me esconder para revelar algo que eu não sou e assim eu passo, então, a ser alguém ou alguma coisa. Quando eu começo a pensar tudo isso, vem a palavra, então, etnocentrismo. E é a partir de um etnocentrismo que eu consigo entender que algumas etnias, alguns grupos, se acham no centro do mundo, do universo, da discussão, e este centro eles querem então determinar, não só para quem está em sua volta, mas para todas as pessoas, que o que eles pensam, o que eles fazem e como eles agem é a única maneira correta de ser, de pensar, de agir. Então, etnocentrismo é a atitude pela qual o indivíduo ou um grupo social que se considera sistema de referência, ou seja, eles acham que eles são a referência da sociedade, julga os outros indivíduos ou grupos à luz dos seus próprios valores. Quando eu tenho, então, um grupo que se acha melhor do que o outro, eles tentam destruir todos os valores que estão em volta de si mesmos para que o seu valor passe a ser considerado o único sistema de referência possível. Exemplo, eu coloquei aqui o regime nazista, que acreditava na supremacia da sua própria raça e que tinha que existir apenas um tipo de pessoa, um tipo de raça, né, a raça ariana. E o que acontecia com as demais pessoas? Nós percebemos que em certos momentos da história, principalmente da Alemanha, a lei dizia claramente que matar judeu é permitido. Se a lei diz que matar judeu é permitido, então eu que mato um judeu não estou cometendo nenhum tipo de crime. Eu que mato um judeu, além de não cometer nenhum tipo de crime, eu pertenço ao grupo social que é referência. Então nós temos personagens como, por exemplo, Eichmann, e tem um livro
da filósofa Hannah Arendt, para quem quiser depois aprofundar no assunto. Hannah Arendt, ela é uma pensadora, filósofa, judia, que vai escrever sobre a situação e o julgamento de Eichmann. Eichmann em Jerusalém, este é o nome da obra. Eichmann, ele era apenas um burocrata do regime nazista. Ele era aquele homem responsável por apertar o botão para ligar a câmara de gás e matar as pessoas ali. Bom, ele não raciocinava, ele não pensava, ele não sabia, inclusive, que o que ele estava fazendo era um tipo de crime, porque era uma coisa tão comum, tão natural, e eu vou dizer uma coisa mais forte ainda. Se não fosse Eichmann, seria outro. Porque se Eichmann se recusasse a participar ou a pertencer a este sistema de referência, Eichmann era eliminado, junto com aqueles que não pertenciam ao sistema dominante de referência da época. Aquilo que nós fazemos que é conscientemente pensado, eu sei o que eu estou fazendo, daquilo que eu faço que é impensado. No caso de Eichmann, não tinha consciência do que o que ele fazia era errado. Hoje, as pessoas na nossa sociedade, eu assisto pelas redes sociais pessoas falando coisas conscientes e, ao mesmo tempo, esta consciência ela vem como um trator atropelando e tentando destruir tudo que está em sua volta. Todos os valores que estão em volta. Eles colocam os outros valores numa hierarquia muito inferior, porque nós temos, então, um conceito que surgiu com o atual governo, o conceito de cidadão de bem. Cidadão de bem, um cidadão que pode falar o que pensa, ele pode expor seu pensamento, esse pensamento ele pode ser violento, ele pode ser preconceituoso, ele pode ser homofóbico, transfóbico, ele pode ser xenofóbico, no sentido de que eu também não gosto de quem vem de fora do Brasil para cá. E tá tudo bem. Eu posso pensar assim com tranquilidade, desde que eu sou uma pessoa boa. Mas quem falou que essas pessoas são pessoas boas? Nós estamos falando aqui de uma dissociação, de alguém que está fazendo um discurso e está sendo interpretado pelo seu grupo, que é o grupo de referência, com bons olhos, mas para o resto da sociedade, essa pessoa ela está sendo agressiva, ou está passando vergonha, ou ela está fazendo uma coisa que é absurdamente um crime. E aí, algumas dessas pessoas não conseguem perceber que o que estão fazendo, o que estão pensando ou falando, não é direito de expressão. Eu posso dizer o que eu quero sobre qualquer pessoa, desde que eu não fira a dignidade desta pessoa. Eu não gosto e não concordo com vários políticos brasileiros da atualidade. Mas isso não me dá o direito de ir na rede social e difamar estas pessoas ou dizer coisas sobre estas pessoas que faz parte apenas do meu imaginário. Valores. Quem estabeleceu valores? Porque o que eu estou dizendo, então, é que existe um valor. E a gente, inclusive, tem a palavra assim, este valor é o valor certo. Por isso eu trouxe, então, para vocês algumas ideias também deste pensador aqui, que é Friedrich Nietzsche. Este é um livro que eu vou citar aqui, uma passagem chamada Das Três Metamorfoses. Das três metamorfoses do espírito, menciono para vós. De como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. Há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte, resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. Eu estou falando aqui de um tipo de pessoa que parece que sente prazer em carregar o peso.
é um tipo de satisfação em enfrentar este peso. Mas o que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente e se ajoelha. Ele se ajoelha como um camelo. Ele quer ser bem carregado. Nós colocamos bastante peso sobre um camelo e este espírito resistente, ele quer ser camelo. O que é mais pesado, ó heróis? Ele tenta bravejar, né? Pergunta o espírito resistente, para que eu tome sobre mim e me alegre de minha força. Eu pergunto para você, o que é mais pesado? Qual é o maior fardo da sociedade? Pode colocar sobre minhas costas, sobre as minhas costas, e eu vou conseguir carregar, sem reclamar. Será que não é isso? Rebaixar-se a fim de machucar sua altivez? Fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou será que é deixar a nossa causa quando ela festeja o seu triunfo? Ou seria também alimentar-se das bolotas e da erva do conhecimento e pela verdade padecer fome da alma? Ou é estar doente e mandar para casa os consoladores e fazer amizade com surdos que nunca ouve o que queres? Será que não é entrar em água suja? Se for a água da verdade, não afastar de si as frias rãs e os sapos quentes? Ou será que é amar aquele que nos desprezam e se estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas estas coisas, mais que pesadas, o espírito resistente toma sobre si, semelhante ao camelo que ruma carregando para o deserto. Assim ruma ele para o seu deserto. Então nós temos aqui uma metáfora, um tipo de pessoa resistente que coloca sobre si todos os pesos, todos os valores, e ele não quer dialogar isso. Mas, no mais solitário deserto, acontece a segunda metamorfose. É a metamorfose onde o espírito se torna leão. Ele quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Imagine cada um de nós que coloca sobre si todo o peso de uma sociedade e rumamos ao deserto. Mas no deserto eu percebo que eu estou carregando peso demasiado, que não é para eu carregar. Então eu começo a brigar contra todos estes valores que eu estou carregando. Vocês conseguem perceber esta metáfora do camelo como aquele que recebe os valores da sociedade sem questionar nada? Ele permite que a sociedade coloque sobre ele os pesos e ele vai carregando sem titubear, até o momento que ele percebe, epa, não é meu este peso. Este momento é a transformação do leão. Aí ele procura o seu derradeiro senhor, quer se tornar seu inimigo. Quem que colocou estes pesos sobre mim? Agora eu quero saber, porque o meu papel agora é lutar contra este que colocou este peso ou estes valores sobre as minhas costas. Agora eu já comecei a fazer um tipo de reflexão e eu estou resistindo carregar este peso. Perceba que o leão, ele começa a derrubar este peso para fora. Ele quer se tornar inimigo daquele que colocou o peso sobre ele. Ele quer lutar, ele quer vencer este dragão. Qual que é o dragão que o espírito não quer chamar de senhor? O dragão que o espírito não quer chamar de senhor, anotem isso aí em algum momento, é o não farás. Ou seja, o que é o não farás? Não farás é o grande dragão que agora eu quero ser inimigo. É aquele que me diz, você não vai fazer isto, porque isto não é certo, você vai fazer aquilo que eu quero. Perceba que os valores e a moral vêm de alguém já bem construídos. Então agora eu quero lutar contra este dragão. O nome do dragão é não farás. Ele quer trocar este dragão por um outro elemento, o elemento eu quero. A partir do momento que eu luto com o não farás, com uma ordem que vem de fora,
com uma heteronomia, uma lei que foi estabelecida em algum lugar, em algum momento, e eu simplesmente tenho que obedecer. Agora eu me vejo numa situação que eu coloco o seguinte: eu quero, e eu quero fazer aquilo que eu acho que é certo. Estamos longe ainda. Não farás está no teu caminho, reluzindo em ouro, um animal de escamas, e em cada escama brilha um dourado, não farás. Imagine um dragão dourado, repleto de escama, e em cada escama um imperativo, uma ordem para a gente seguir ou deixar de seguir algum tipo de comportamento, algum tipo de valor. Valores que são milenares, que brilham nestas escamas, e assim fala o mais poderoso dos dragões. Todo o valor das coisas brilha em mim, ou seja, não há outro valor fora de mim. O valor de tudo brilha sobre mim. Ou seja, só o não farás que consegue ser o meu Deus dentro dessa sociedade. Todo valor já foi criado. Como assim? Todo valor já foi criado. Todo valor criado sou eu. Significa, os valores que nós temos que seguir, o não farás, este dragão dourado, ele precisa então, de alguma maneira, ser revelado que ele é o único dragão, a única regra, a única lei, e que existe há milhares de anos. Assim, meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Porque não basta o animal de carga que renuncia e é reverente? Para que nós precisamos então passar pela metamorfose do leão dentro de uma sociedade? O que faz com que eu seja leão depois de ter sido camelo durante muito tempo? É a vontade de criar valores que são novos. A vontade de dizer: este valor existe há milhares de anos, mas não é o meu valor. Criar novos valores. Tampouco o leão pode fazer isso. Gente, o leão, ele braveja, mas ele não pode criar valores novos. Porque já que o leão está lutando com este dragão, que é o não farás, os valores já são milenares. Por mais que o leão derrube os valores que carregou durante muitos séculos ou milênios, ele não pode criar novos valores. Criar liberdade para si é um sagrado, não também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores, eis a mais terrível aquisição para um espírito resistente. Em verdade, e é para ele uma rapina e coisa de um animal de rapina, ele amou outrora como que lhe era mais sagrado o tu deves. Ou seja, durante muitos anos, eu amei o não farás, ou tu deves, com todo o meu amor, com todas as minhas forças. Agora eu tenho que achar delírio e arbítrio, até mesmo no mais sagrado, de modo a capturar a liberdade em relação ao seu amor. É necessário o leão para eu fazer essa captura. Mas dizei-me, irmãos, o que pode fazer a criança que um leão não pode fazer? Porque se a última metamorfose é a metamorfose da criança, o que uma criança faz que um leão não tem condição de fazer? E Nietzsche vai dizer: inocência é a criança. Esquecimento. Um novo começo, um jogo, uma roda girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Uma criança ainda não está totalmente domesticada, vou usar essa palavra mais forte, com as regras e os valores sociais. Você pode falar para uma criança assim: não vai fazer isso, o não farás. O que a criança faz? Ela vai lá, ela enfrenta o não farás, ela esbraveja como um leão e ela ultrapassa o leão. Ela faz o que é diferente. Ela traz um novo valor que aos nossos olhos não é valor. A criança está desobedecendo, ela é desobediente. Mas aos olhos dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui agora, a criança ela está dizendo sim para ela mesma, em detrimento ao sim que ela diria para todo o sistema,
que pode estar corrompido, que pode ter diversos não valores. Sim para o jogo da criação, meus irmãos. Parece um texto religioso, né? É preciso um sagrado dizer sim. O Espírito quer agora a sua vontade. O perdido para o mundo conquistar o seu mundo. 3 metamorfoses do Espírito e eu vos mencionei. Como o Espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, criança. Bom, e assim falou Zaratustra, e nesse tempo ele permanecia na cidade que se chamava a Vaca Malhada. Muito interessante, depois quem quiser eu posso indicar a leitura do texto, dos outros textos. Então aqui, esta ideia da metamorfose só foi uma ideia para iniciar aquilo que nós vamos colocar aqui agora sobre a moral, sobre os valores, e que o colega fez a pergunta há pouco, quem está certo? Quem está certo, eu não posso dizer que é X ou Y, mas eu posso contar a história de como inventaram quem estava certo primeiro. E aí, contando esta história de quem estava certo primeiro, fica claro, então, para a gente responder a sua pergunta. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Ok. A moral de senhores e moral de escravos. Quando a gente vai fazer uma genealogia da moral, quando nós vamos estudar a história da moral, é comum a gente chegar a um determinado momento em que a gente vai perceber que os valores eles nasceram de uma classe dominante. Ou seja, aquelas pessoas desta classe dominante sentiam-se bem em saber de suas diferenças em relação aos dominados. Quem? Eu estou falando de quem? Eu estou falando dos nobres. Os nobres são bons, os nobres são fortes, eles dominam, eles determinam o que é bom para a sociedade. Nós, os nobres, nós, os bons. Agora, quando os nobres, que são senhores, olham para as outras pessoas da sociedade, eles vão olhar para estas outras pessoas com superioridade. E como que eles vão classificar estas outras pessoas? Eu sou bom, eles são ruins. Por que eles são ruins? Porque eles não podem ser como eu. Se eu sou o senhor deles, eu vou bater neles, eu vou maltratá-los, eu vou castigá-los, eu vou obrigá-los a trabalhar para mim, eu vou investir sobre eles todo o poder que eu posso, porque eu sou bom. Eles não são bons como eu. Então, esta é a leitura de um lado. Assim, bom e ruim significam a forma que a nobreza visualiza a situação. Mas tem outra maneira de visualizar a situação. É uma maneira que é a maneira daquele, o olhar ou as lentes daquele que está sendo menosprezado. Quando ele olha para o seu senhor, ele não pensa assim, o meu senhor é bom e eu sou ruim, porque eu não posso ser como ele. Não. Ele pensa da seguinte maneira: ele, o meu senhor, ele é mau. Ele não pensa que o senhor dele é ruim. Veja que o fraco, o escravo, ele classifica entre bom e mal. Eu sou bom porque eu sou fraco, porque eu sou pobre, porque eu sofro. E por ser fraco, por ser pobre, por sofrer, eu preciso criar alguma ideia de consolo, se não neste mundo, fora deste mundo, para eu poder continuar vivendo com um mínimo e um pouco de saúde psicológica. Quando o escravo começa a pensar isso, ele está criando um novo valor. Qual valor? Bom é aquele que é humilde. Vejam que os sacerdotes, eles utilizam, ou em toda a história da moralidade, estes valores, que são os valores do fraco, para colocar como os valores das pessoas boas. Por isso que a gente olha uma pessoa simples, muito humilde, a gente pensa, que pessoa boa é essa? O cara lá que explora os empregados, a gente pensa o quê? Esse cara é muito mau. Ele é uma pessoa ruim, mas ele é mau. É pior.
o valor que eu estou, a forma que eu estou valorando é uma forma que o escravo valora. Ou seja, deixa eu ver se está escrito em algum lugar aqui, como os escravos, os desprezíveis não podem reagir. Ou seja, se ele é um escravo, ele não pode reagir. Reagir significa embate de forças, lutar de igual para igual com o seu senhor. Eles não podem jogar para fora a raiva que eles estão passando. Eles jogam isso para dentro deles mesmos. Eles então ficam ressentidos. O que é o ressentimento, então? É aquilo que eu estou sentindo dentro de mim, que estou matando a mim mesmo por não poder jogar para fora de alguma maneira isso. Poder enfrentar o meu Senhor de alguma maneira. Então, isso vai justificar os seus valores como os mais elevados. Por isso se acham bons e atribuem aos senhores o conceito de maus. Invertem os valores. Por isso achamos bom o miserável, o pobre, o fraco. Veja que todo um discurso religioso vai valorizar este bem-aventurados pobres, porque herdarão o reino de Deus. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que perde a sua vida vai encontrar a sua vida para o reino de Deus. O que é isso, pessoal? São estratégias de elaborar dentro de mim um tipo de consolo para que eu tenha um mínimo de esperança e de paz, que existe um mundo onde que eu vou ser feliz, porque aqui é um vale de lágrimas, é uma desgraça atrás da outra e eu não consigo ser feliz aqui. Mas existe um lugar que eu sou feliz, existe um lugar que existe até mesmo um Deus que gosta de mim, do jeito que eu sou. E aí é a forma que enxerga com as lentes dos que não podem reagir contra os poderosos. Então eles manifestam o ressentimento. E aqui eu já caminho para o fim da nossa conversa, contextualizando o ressentimento com o caso da menina grávida de 10 anos. Houve um abuso físico, ela foi violentada. Há muitos anos ela é estuprada. Ela tem 10 anos e agora está grávida. Ela não tem estruturas psicológicas e nem físicas para sair bem de toda essa situação. Mas o que está acontecendo nas redes sociais? Por um lado, nós temos um grupo que quer que ela aborte. Por outro lado, nós temos um grupo que quer que ela tenha o filho, pois o filho é uma vida. E a pergunta que eu faço para vocês é: quem está ressentindo neste caso? Quem que está agora sendo o ressentido? Que não pode colocar para fora como a criança, depois de ter passado pelo camelo e o leão, mas ele joga para dentro para privilegiar os valores milenares. Por não poder sair da situação de camelo para leão, algumas pessoas ainda carregam pesados fardos em nome de um ideal, ou seja, de um mundo fora de si, pois vivem dizendo vivem dizendo não à própria vida, para dizer um sim a algo que está fora de si, algo metafísico, algo religioso. Não digo que religião aqui é algo ruim, religião é algo positivo, talvez muito caro, seja um vinho caríssimo que algumas pessoas tomam em copos de extrato de tomate, comprado no supermercado. Você não sabe tomar o vinho bom com a taça certa. Então, por isso eu coloquei aqui, muitas vezes, são fundamentos religiosos infundados. E finalizar a nossa conversa, e eu abro o microfone para vocês se expressarem. Relativismo cultural. Existem diferenças entre todo mundo. Tanto faz cada um ser de alguma maneira ou de outra maneira. Há diversas pessoas, povos, culturas, possuem visões diferentes. Então, no relativismo cultural, grande parte da verdade, pois este defende que o bem e o mal são relativos a cada cultura. Mas, fora do relativismo cultural, nós temos o etnocentrismo. Então, nós temos dois pesos. Um lado, um grupo acha que eles são os únicos certos. Do outro lado, um grupo acha que tanto faz qualquer tipo de verdade,
qualquer tipo de fala, que nós vamos chegar aos mesmos lugares. Qual é o valor certo? Devemos respeitar as diferenças? Xenofobia, preconceito por nacionalidade, classe social e cor. Podemos inserir neste contexto alguns exemplos atuais. Bullying, homofobia, preconceito racial, etc. Vamos dar o nome de etnocentrismo. Dificuldade de ver e tolerar todas as diferenças. Fomos criados assim? Quer queira, quer não, todos nós possuímos um pouco de etnocentrismo, ou seja, nós somos ensinados desde criança a ter preconceitos sobre algumas coisas e durante a nossa vida a gente vai aprendendo a moldar ou a ressignificar. Nós vamos aprendendo a tolerar ou vamos aprendendo a respeitar. Não posso, como está escrito aqui, me conformar com as diferenças sociais, conforme sugere o relativismo cultural, mesmo porque torna-se necessário interagirmos com essas diferenças, já que nós temos interesses em comuns. Não gosto de alguns pensamentos que estão em minha volta, mas nós vivemos no mesmo mundo, nós vivemos na mesma sociedade, então eu preciso aprender a conviver neste mundo globalizado, neste mundo em que nós não sabemos conviver, nós sabemos impor de alguma maneira. E aqui terminamos, então, algumas provocações, e agora eu gostaria de ouvir alguns de vocês, poder conversar mais alguns minutos e a gente fechar esta nossa aula.